Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco na tarde de hoje. É sempre bom estar aqui, como o Wagner disse, né? Eu voltei a fazer as palestras depois da fala dele. Você sente falta do Cristo? Falei, para que eu fui aquele dia lá? É bem assim, né, que as coisas acontecem. Mas eu sinto falta do Cristo. E como o irmão nos disse, pregar não é fácil, nunca foi. Mas se a gente não vir à frente trazer o ensinamento dele, a gente também não consegue se aproximar dele, né? E o tema de hoje vai falar exatamente sobre isso, né? Quando a gente traz a abordagem do átomo ao arcanjo, eu acho que vai precisar apagar mais luzes aí, Marquinhos, para poder ficar boa Vamos ficar todo mundo na luzinha azul, né? Que eu acho que dá para enxergar melhor. Acho que apaga essa daqui da frente também, Marcos, ó. O fundo branco, acho que aí melhorou, né? Pronto. O tema de hoje, ele é um tema bastante intrigante e ao mesmo tempo complexo para a gente dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque ele é um tema científico, tá? Então, quando nós falamos aí, ó, do átomo, tá, ao arcanjo, então a gente pensa aqui, ó, o átomo como surgimento da matéria, né? A primeira expressão de matéria é a descoberta do átomo. Só que o que tem antes do átomo, né? Ele não surge à toa. Então nós vamos remontar aí por volta de 13,7 bilhões de anos, quando o universo era uma matéria densa, era uma matéria escura, tá? Uma matéria densa, de altas temperaturas. As forças, a gente diz como forças básicas, né? Que seriam a força nuclear forte, a nossa força nuclear fraca, a eletromagnética e a gravitacional, as 4 forças elementares que a gente tem na natureza e que são estudadas pela física. Elas estavam atuando de forma convergente, em que aquela massa escura de densidade, que seria uma matéria escura, extremamente densa, ela formava um grande aglomerado. Só que esse aglomerado, ele era instável, né? A elevadas temperaturas, acima de 3.000 Kelvin, ele era extremamente estável e quente. E em um determinado instante, essa instabilidade aumenta a ponto de ter a grande explosão, que é o chamado Big Bang. A teoria do Big Bang é a teoria mais aceita pela comunidade científica, tá? É a que tem mais lógica. Existem 2 outras vertentes. Uma, ela vai falar sobre a contração do universo, porque a partir do momento que o universo, né, que explode e que surge a partir daí toda a forma de matéria, de vida, de tempo, de energia que nós temos, ele começa também a surgir aí o que a gente chama de entropia, tá? Que é uma outra área da física que vai falar sobre a desordem. Então, a entropia, ela mede o grau de desordem de um sistema. Então, se eu tenho um sistema ali concentrado, organizado, ele explode, eu tenho uma entropia crescente. E a entropia, ela é irreversível, tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui um perfume, né? E ele está concentrado aqui nesse frasco, tá? Pequenininho. E aí, eu abro esse frasco. Então, pense esse frasco e esse perfume aqui como sendo um grande aglomerado. Ele está concentrado. Existem forças aqui, no caso desse frasco. A gente vai ter pressão, volume e temperatura para mantê-lo ali parado, tá? A partir do momento que eu abro, o que ocorre? Eu altero, eu gero uma perturbação no meu sistema, eu altero o meu sistema. Quando eu tiro a tampa, as moléculas do perfume que estão aqui concentradas, ela se expande e espalha por toda essa sala. Então, quem está lá na porta, como eu que estou aqui, vou sentir o cheiro, né? Vou sentir o aroma. É como a gente está limpando a casa, e as donas de casa sabem disso, você pega e borrifa, né? No ar, um perfume, para o quê? Para perfumar toda a casa. Quem chega sente logo o aroma. E aí é impossível recolher todas essas moléculas que se expandiram, trazer de volta para o frasco e fechar. É um processo irreversível. Então, a partir do momento que o universo ele surge, ele gera, né, essa desordem, mas em busca de uma ordem, tá? Então, o tempo todo o universo está em busca de uma ordem. A teoria contrária vai dizer que ele vai chegar a um limite de expansão
que existe um limite. Então, por exemplo, nessa sala o nosso limite é as paredes, né? Eles vão dizer que por mais que o universo é infinito, vai existir um limite. E que quando chegar a esse limite, vai o quê? Vai haver forças contrárias que vai fazer com que ele volte a se contrair e volte de novo a ser um grande aglomerado. Isso não é comprovado ainda cientificamente, mas há estudos voltados para isso, tá? O que acontece? E outra linha de estudos dentro dessa mecânica celeste, que a gente chama, né, da astrofísica da mecânica celeste, é que esse aglomerado denso dessa matéria escura é a matéria que nós temos nos buracos negros. Então, se o buraco negro explodir, vão surgir novos universos. Existe uma outra teoria. Na década de 1960, 70, 80, por aí, cientistas eles tentavam reproduzir o grande Big Bang num laboratório de luz síncroton e eles conseguiram, né? Eu vou dizer que um microsistema, considerando o universo o tamanho que ele é, então vamos pensar em um laboratório, um microsistema, eles conseguiram reproduzir, né? Esse aglomerado denso, gerou um pequeno Big Bang e surgiu vários buracos negros nesse processo. E o receio de manter esses tipos de experimentos é a densidade com que isso aí pode estar no meu sistema, sair de controle e a gente ter uma criação aí de um universo paralelo e um grande buraco negro absorver toda a nossa Terra, digamos assim. Então a gente tem hoje na área da ciência essas duas especulações paralelas aos estudos sobre a formação do universo. O fato é que em 1964, um cientista ele vai perceber que cálculos matemáticos que eram feitos, né, para estudar toda essa mecânica, eles não consideravam, por exemplo, a existência de matéria, de massa. Então, consideravam a simetria e não consideravam a presença de massa. E aí, Higgs, ele vem perceber que se acrescentasse uma massa, aqueles cálculos eles davam errado, né? Ia ter erro, e o que existia, na verdade, era um sistema instável que, após a explosão, consegue criar uma estabilidade. E a partir daí ele atribui um elemento, uma massa, né, aos elementos existentes e começa então uma nova versão desses estudos. Isso em 2013 vai surgir aí para nós da física um prêmio Nobel que é pela partícula de Deus. Todo mundo já ouviu falar dela, né? A partícula de Deus. Esse nome foi dado ao bóson de Higgs como um apelido carinhoso, porque ele descobre exatamente isso, que existia um campo, e ele vai dizer que o campo de força era o campo de Higgs, no momento em que tinha aquele aglomerado, e que ele ele era instável, e durante o processo de instabilidade que vai surgir a explosão, esse campo ele se expande, gerando uma estabilidade que a partir daí faz com que partículas, como o bóson de Higgs, que é o nome da partícula de Deus, ela seja atribuída a elementos atômicos. Então surge nesse momento o princípio material. O bóson de Higgs, que é a partícula de Deus, é a representação que nós temos para dizer que é o surgimento do primeiro princípio, do princípio material. A partícula ela vai surgir frações de segundo após a explosão. E junto com ela surge também o princípio espiritual. Os dois princípios surgem frações de segundo após a grande explosão, após o Big Bang, tá? E ela é apelidada a partícula de Deus pela mídia para poder gerar um ibope em torno dessa descoberta, né, que seria o grande prêmio Nobel aí da época, mas que foi estudada em 1960, tá? Só em 2013 é comprovada e é apelidada. E quando a gente pensa em Deus, né, como onipresença e onisciência, como o Livro dos Espíritos vai dizer que Deus está onipresente e Ele é onisciente, então Deus está em tudo. O que essa partícula diz para a gente? Que ela é a partícula elementar da existência da matéria. Então, tudo que tem matéria no universo é porque essa partícula está presente. Por isso, o apelido, né? Partícula de Deus, considerando que Deus está em tudo, essa partícula onde tem matéria, ela tem que estar presente. Se ela não estiver presente, eu não tenho matéria. Só tenho matéria se ela estiver presente, tá? Então, a gente considera, e aí é fruto de reflexões de nossos estudos, a gente considera essa partícula como sendo o surgimento do princípio material.
e do princípio espiritual, que vai conduzir-nos a um processo que a gente está chamando aqui de escala evolutiva espiritual. Então surge lá, tá? Junto à grande explosão, as frações de segundos após o Big Bang. Somente 380 mil anos depois do Big Bang é que surge o átomo. Então esse átomo ele vai surgir como sendo o que nós temos até hoje na nossa atmosfera primitiva: oxigênio, nitrogênio, carbono, o gás hélio. Então esses elementos, dentre outros, eles começaram a surgir na nossa atmosfera 380 mil anos depois. E com ele, o átomo, que é o átomo de hidrogênio, de oxigênio, etc., é a primeira representação de matéria, não mais de princípio, mas de matéria propriamente dita, tá? E essa matéria primitiva, ela é a matéria que vai nos dar origem a quase tudo que nós temos. Então, por exemplo, um átomo de oxigênio se liga a outro átomo de oxigênio, forma o quê? O gás, né? Oxigênio, o O2. Se ele se liga por eletroafinidade a um terceiro átomo de oxigênio, a gente tem o O3, que é o ozônio, e aí começa a surgir então a primeira camada da nossa superfície terrestre, que é a camada de ozônio, que nos protege da radiação cósmica, tá? O Sol, a nossa grande estrela, o que ocorre dentro do Sol é uma explosão constante de hélio. Então nós temos o elemento primitivo aí, o hélio. Quando o hidrogênio ele consegue acoplar ao oxigênio, ele vai formar a primeira molécula HO, depois H2O, a molécula de água. Se juntar um outro oxigênio, eu tenho H2O2, eu tenho a chamada água dura, e assim sucessivamente. E esses elementos foram formando de forma que foi dando, então, base para o surgimento do nosso planeta Terra depois de 4,5 bilhões de anos. E aí o primeiro elemento que vai surgir no nosso planeta é exatamente o que? O elemento mineral. Os estudos em busca do pré-sal, por exemplo, eles estão buscando o quê? Presença de matéria orgânica de petróleo nas profundidades, que é o chamado de pré-sal. O que a gente encontra muito dentro desse elemento aí, dessa matéria que eles buscam? Muita presença de carbono, de hidrocarbonetos, que é o que vai dar origem ao petróleo, ao gás de cozinha e aos derivados que a gente tem aí de combustíveis, tá? Então a gente tem esses elementos presentes em toda a nossa formação. Kardec, em A Gênese, ele vai falar de toda essa formação aí. É um livro pouco estudado, porque o pessoal acha difícil, mas é um livro belíssimo. Ele vai explicar exatamente todo esse processo de formação. Quando surge o nosso planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás, começa então as camadas do mineral. Tá? O elemento mineral é o que vai predominar na formação do nosso planeta. E os dois elementos, o princípio espiritual e o princípio material, eles estão juntos atuando para que esses aglomerados se formem. Então, há uma eletroafinidade, tá? Entre os princípios para gerar eletroafinidade entre os elementos, para gerar os átomos, para gerar as moléculas. Quando Rutherford ele descobre o átomo, ele vai dizer que o átomo era um elemento indivisível. E aí, ele, nos seus estudos, ele usa de simbologia o pudim de passas, o famoso pudim de passas de Rutherford. O que é isso? O átomo ele é composto no seu núcleo, tá, por nêutrons e prótons. E ele não falava de massa, ele falava de nêutrons e de prótons. E aí, em torno do átomo existia uma camada eletrônica, onde os elétrons orbitavam. Então, eu tinha aí partículas elementares, aí eu tinha um elétron, eu tinha um próton, eu tinha um nêutron. E eles orbitavam. E ele dizia que esse processo ocorria de tal forma que o interior do núcleo, do átomo, né, era somente nêutrons e prótons de forma densa, e os elétrons formavam uma eletrosfera. Aí começa, então, a partir do estudo da eletrosfera e das eletroafinidades. Só que anos depois, Dalton, ele vem e fala, não, Rutherford está parcialmente certo. Existe uma eletrosfera, existe a eletroafinidade, mas o núcleo do átomo, que é com prótons e nêutrons, certo, mas eles não são sólidos, eles também podem se dividir. E aí surge a teoria de que o átomo é divisível, não é mais indivisível. E aí ele remonta essa parte da história, tá, da física nuclear, e aí começa a surgir então os quarks, que são subpartículas, os neutrinos. Então, se eu tenho um nêutron, eu tenho um neutrino. Se eu tenho um próton, eu tenho
a sua subpartícula, pósitron. E aí começam os elementos. E daí começa então a perceber que se eu tenho matéria, eu tenho uma antimatéria. Então a matéria de formação do universo era uma antimatéria. Quando a matéria surge, ela domina a antimatéria. E aí a gente não fala mais da antimatéria, só fala da matéria. Então quando a gente fala o que é matéria, tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Mas a antimatéria, ela está presente tanto quanto. Então se vocês dissessem assim, Simara, o vácuo existe? Eu vou dizer existe. Experimentalmente eu posso retirar todo o elemento, todo o gás, todo o oxigênio, tudo que tiver dentro de uma câmara e dizer que ali eu tenho um vácuo. Mas se eu penso enquanto universo, eu não vou dizer que ele vai existir, porque se eu não tenho matéria, eu tenho antimatéria. Eu tenho algo ali que existe. Então, se eu tenho um próton, eu tenho um pósitron. Se eu tenho um nêutron, eu tenho um neutrino. Se eu tenho um quark, eu tenho fótons. Os fótons de luz que saem da radiação solar até hoje chegam até nós. Então, quando eu vejo uma luz, eu estou vendo o quê? Fótons de luz. Eu estou vendo uma subpartícula atômica. E aí, Dalton, ele traz essa contribuição para a gente. Tá? E esse processo de formação, eles vão gerando os agregados. Por exemplo, a água. Eu tenho a água em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Ela continua sendo água, só que em estados sólidos diferentes. E aí a matéria começa a ter várias formas de densidade. Então, eu tenho a matéria mais densa, né, o estado sólido, eu tenho a líquida, eu tenho a gasosa. Então, eu vou mudando as densidades enquanto matéria. Tá? O carbono, por exemplo. O carbono é um elemento, a gente considera um elemento de baixa dureza. A ponta de grafite que a gente escreve é carbono, ele é de baixa dureza. Mas se eu modifico uma posição do átomo de carbono, eu estou ele nessa posição, eu dou uma giradinha nele assim, não, tá feio assim, deixa eu girar um tiquinho o átomo de carbono, eu só movimento um pouquinho a posição, eu mudo o ângulo desse átomo, eu tenho diamante, um elemento mineral duro, caríssimo, forma uma joia extremamente cara. E o diamante é um elemento de maior dureza. Então, por exemplo, eu quero cortar o vidro, eu preciso de um diamante. As empresas que trabalham com vidro, eles têm, né, estiletes com diamante para cortar o vidro, porque o diamante é o elemento mais duro da natureza, é um mineral mais duro. E mais é composto de carbono. Qual a diferença se tudo é carbono? Então, eles são elementos provenientes da matéria primitiva em que são transubstanciados. Muda-se a posição de um ângulo, muda-se a eletroafinidade, muda-se o elemento, mas são provenientes da mesma matéria, da matéria cósmica universal. Então, após o surgimento da Terra, vêm-se os primeiros elementos, que é o surgimento do elemento mineral. E os 2 princípios, eles estão presentes para que se forme o que nós temos de matéria mineral. A partir daí, decorrente da matéria mineral, a presença da água vem nos oportunizar as primeiras formas de vida, que são as bactérias, são os seres fotossintetizantes. A luz e as bactérias, eles vão produzir as primeiras formas de vida, que são os seres fotossintetizantes. E esses seres, eles vão evoluindo e nós vamos então ter nosso planeta com os vegetais. E o princípio, ele continua existindo e a gente vai perceber que os vegetais têm sensibilidade, é vida. O vegetal já representa vida. O primeiro elemento de vida, nós temos aí os vegetais. A gente tem uma planta, está viva, está morta. A planta morreu, secou, está morta. Então, a gente usa os termos vida e morte nesses elementos, porque os vegetais representam as primeiras formas de vida neste nosso planeta de habitação, tá? E aí, com o processo de evolução dos princípios, então observe que o princípio espiritual, ele adquire um avanço no seu processo, desenvolvendo a sensibilidade, e o princípio material, ele deixa de ser um átomo e passa a ser um aglomerado, passa a ser um mineral, e eles vão se formando os paralelos. E aí nós temos então agora o reino animal, surge o reino animal. Com o animal nós temos a primeira forma de expressão inteligente, que é a inteligência rudimentar, que é o que? O instinto. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que é o instinto, os Espíritos vão dizer inteligência rudimentar. Então, é uma base para que a gente desenvolva a inteligência. Então, quando alguém, por exemplo, quando nós agimos por impulso, a gente diz que agiu o quê? Instintivamente. Quer dizer o quê? Que não pensou. Simplesmente agiu. Agiu instintivamente, você não pensa. Então, quando a gente age sem pensar, a gente está remontando nossos instintos, tá? Os instintos selvagens. Os animais, eles agem por instinto para alimentar-se, para defender-se.
São as duas bases de sobrevivência desse reino. E mais os princípios continuam aí. Só que quando esse princípio ele consegue agregar-se e individualiza, então eu saio da sensibilidade, eu saio do instinto e eu passo até então inteligência. O que é inteligência? É a individualização dos princípios. O princípio material vai permanecer? Vai. O nosso corpo ele é composto por matéria. Se vocês pegarem aí e perguntarem aí ao Google, né, qual é a composição do corpo físico, eles vão dizer o quê? Água, nitrogênio, oxigênio, carbono. Quais são esses elementos? Elementos da matéria primitiva. Está presente em nós. Então, nós somos um princípio, nós temos em nosso corpo físico o princípio material, a matéria. É a matéria densa. A nossa estrutura representa a matéria densa, tá? Não é mais um mineral, não é um vegetal, não é um animal, é uma matéria densa. E por que diz que o homem é um animal o quê? Racional. Porque quando o princípio inteligente ele se individualiza, até então o princípio espiritual e material eles estão caminhando juntos, tá? Só que chega um momento que o princípio se individualiza. Quando esse princípio se individualiza, nós temos a criação do espírito. E aí eu passo a ter princípio inteligente da criação. Kardec pergunta na questão 76 em O Livro dos Espíritos. O que são os espíritos? Princípio inteligente da criação que povoa o universo extracorpóreo. Então, a evolução desse princípio espiritual chega na individualização desse princípio, é a criação do espírito. Deus criou tudo no universo. E quando Kardec pergunta se Deus para de criar, qual é a resposta do Livro dos Espíritos? Ele cria incessantemente. Deus não para de criar, tá? Então surge o espírito. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer que o princípio espiritual nasce no mineral, dorme no vegetal, sonha no animal e desperta, tornando-se consciente no ser hominal. Então, quando nós saímos aqui do átomo, onde a gente está atuando junto, princípio espiritual, princípio material, nós vamos chegar ali à individualização do princípio inteligente. A individualização do princípio inteligente, que é a criação do espírito, ele vai representar para nós a primeira forma humana na Terra, os Homo sapiens. Calma que esses nomes é difícil. Homo hábil, primeira forma humana, anotei aqui, tá? 2,5 milhões de anos depois do surgimento do nosso planeta, 2,5 milhões de anos, surge a primeira forma hominal de vida. Então, passa-se os reinos e aí a Gênese vai dizer o quê? Que nós temos as grandes eras. A era que forma o mineral, a era que surge os vegetais, a era que surge os animais e a era que vai surgir os homens. Então, a primeira forma de homem na Terra, ele era ainda muito próximo ao que a gente semelhante ao que era do que aos macacos. Então, com pelos, com unhas, arcada dentária grande, né, o tipo de rosto, tudo. Ele era um homem primitivo, tá aqui. Início, primitivismo, surgimento do homem na Terra, os homens primitivos, primeira encarnação. Quando o espírito ele é criado, Deus lhe dá sobre a sua consciência o conhecimento da lei. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Eles respondem: na consciência. E quando nós somos tomados de consciência, no princípio de individualização, que nos tornamos princípio inteligente, tomado de consciência, associado a ele, nós temos o quê? O livre-arbítrio. Então, fomos criados, quando Kardec pergunta quantos espíritos foram criados, na questão 711 e subsequente, tem uma série de perguntas que ele vai fazendo, A e B e C. Em resumo, ele vai dizer que fomos criados simples e ignorantes. Simples porque ele nos dá condições de viver sobre a simplicidade do que ele nos oportuniza. A gente que cria condições de dificultar, mas ele nos deu a simplicidade para isso. E é ignorante para o conhecimento. Então ele chega primitivo, sem saber nada, chega na Terra. Saindo do processo de avanço do reino animal para o reino hominal. Ele tem que aprender o quê? Aí a gente recebe de herança a busca pelo alimento. Ele vai aprender a desenvolver armas para pescar, para caçar.
meios para dormir. É herança desse ser primitivo que chegou ao nosso planeta há 2,5 milhões de anos atrás. 400 mil anos depois, vai surgir outro nome difícil, Neandertais. O que esses seres eles vêm fazer no nosso planeta? Eles vêm trazer em nós a agricultura, herança deles, que nós temos, o convívio em grupo, é herança deles, e as primeiras formas de linguagem. É nesse período que surge lá os desenhos nas pedras. Nesses dois elementos, nesse período entre esses dois homens aí transitórios, a gente tem um período que a gente vai chamar o marco desse princípio aí, que é o marco da descoberta do fogo. O fogo, quando ele é descoberto, ele representa para nós, enquanto ciência, como sendo o quê? A era do conhecimento. Então, quando o homem ele consegue manipular as ferramentas e trazer o fogo, ele começa o domínio. Quem sabe fazer fogo, começa a dominar quem não sabe fazer o fogo. O livre-arbítrio nasce aí. Com ele, nascem as responsabilidades. Então, quando a gente olha aqui o gráfico... Dá para ver esse negócio ali, não? Quando a gente olha aqui o gráfico, tá? Ó, primitivismo, princípio inteligente. Então, todo esse processo aqui, até aqui, nós temos 99% de determinismo divino. Foi determinação divina. Quando a gente começa o conhecimento e surgem os domínios, é fruto do nosso livre-arbítrio, porque você começa por ser um princípio inteligente. Traz a sua inteligência rudimentar, que é o instinto, e começa a olhar o outro, que é o seu próximo, e dominá-lo, que é o nascimento do livre-arbítrio. Então, na nossa escala, tá? Aqui, eu tenho 99% de determinismo e 1% de livre-arbítrio. 1% de livre-arbítrio. É quando ele surge, tá? Esse gráfico, esse retângulo aqui, esse aqui, ó, onde eu falo de matéria e espírito, eu estava assistindo uma palestra de Anete Guimarães, ela falando sobre a influência da matéria, sobre as questões emocionais do homem. E aí nessa palestra ela traz esse gráfico, foi ali que eu tive o start para estudar, para sintetizar esse conhecimento para a gente poder trabalhar aqui com vocês. Por quê? E aí a gente implementou, tá? Trazendo o processo do princípio evolucionista nosso, né? O princípio da evolução espiritual e o determinismo. Quando, novamente, os espíritos perguntam a Kardec, há fatalidade, há determinismo? A resposta é clara, que é a que está lá no túmulo de Kardec. Morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. É o único determinismo e a única fatalidade que vai pré-existir, sobreviver a tudo. Nós estamos fadados e determinados a sermos arcanjos. Morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Então, quando surge o livre-arbítrio, surge com ele as nossas responsabilidades. O livre-arbítrio, ele representa responsabilidade, pensamento e ação. Então, eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu faço, em todas as instâncias das nossas vidas. E com o livre-arbítrio, nós estamos, entre aspas, condicionados às nossas escolhas. E aí, se a gente pergunta, é daí que nasce o bem e o mal? Não, porque o mal não nasce, só existe o bem. Se eu não conheço o bem, eu conheço o mal. E se eu conheci o mal, é porque eu não conheci o bem. Um é a ausência do outro. Fruto, a escolha do que eu quero conhecer é fruto nosso. É fruto do nosso livre-arbítrio, tá? Então, a partir do nosso livre-arbítrio, começa aí as nossas experiências, as nossas consequências e surge a partir dessas escolhas as necessidades de reencarnar-se. Se a gente escolhesse sempre o caminho do bem, era como Cristo, né? Conta-se os estudiosos do cristianismo que Jesus foi um espírito crístico, porque, como ele, há vários outros espíritos crísticos que fizeram a escolha de, desde o seu princípio de criação, escolher o caminho do bem.
ele não sabe o que é o mal, só escolheu o bem, evoluiu. Ele está acima de uma condição de arcanjo, é espírito puro. A gente traz aqui o arcanjo como uma simbologia de um grau de perfeição do que a gente consegue entender dentro das filosofias que fomos criadas, seja na Igreja Católica, seja na Igreja Protestante. A gente sabe da existência de uma condição suprema. Nós entendemos nesse momento aqui, a gente traz a ideia do arcanjo como sendo essa condição suprema, como sendo um símbolo. Mas essa escala evolutiva, ela é infinita. Porque o aprendizado, o conhecimento, ele é infinito. Quando não tivermos mais necessidade de reencarnar na Terra, porque aqui a gente chegou a uma condição de arcanjo, a gente está fora do orbe da Terra, está em outros planetas, está em outro universo, onde Deus queira que sejamos úteis, a gente vai se tornando cada vez espíritos mais puros. E menos denso, menos associado à matéria. E a gente volta lá para o gráfico, tá? A influência da matéria sobre o espírito e do espírito sobre a matéria. No começo, observe essa área. Eu tenho muito mais influência do que sobre nós? Da matéria. Menos influência do espírito. Esse gráfico aqui do meio, ele representa o grau de equilíbrio entre espírito e matéria. E aí, esse grau de equilíbrio entre espírito e matéria, a gente associa as duas escalas, moral versus intelecto. As duas formas de evoluirmos nesse planeta é pelo conhecimento e é pela moralidade. Ressaltando que quem ama, avança na frente de quem só simplesmente sabe. Então, se eu só tenho conhecimento, eu preciso voltar e reencarnar para desenvolver o afeto. E aí a espiritualidade, no nosso planejamento reencarnatório, vai pegar tudo que nós conhecemos, deixa ali congelado nas nossas memórias, enquanto ser espiritual, enquanto espírito, e a gente desenvolve, volta para desenvolver o afeto. Você tem que aprender a amar. Enquanto não aprendermos a amar, como Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, nós vamos continuar presos na escala material, na condição material. E aí a gente vai lá para a escala espírita. Quando a gente vai para a escala espírita, Kardec vai falar da categoria de uma escala didática, tá? De onde os espíritos se encontram. Quanto mais preso à matéria, por mais que ele tenha conhecimento, ele continua preso à matéria. Por mais que ele saiba manipular fluidos, transubstanciar a matéria, modificar elementos, enquanto não houver o amor, que é a essência moral, ele permanece a sua condição. Necessário é evoluir. E não pense que adquirir o intelecto é fácil. Às vezes a gente falava bem assim, não, é só sentar e estudar que aprende. Mas na hora que a vida nos coloca à prova, a gente aprende só a teoria? Não. Desenvolver o intelecto é difícil tanto quanto desenvolver a moral. Aprender, para mim, no meu caso, história, geografia, português, é dificílimo. Eu tenho facilidades em aprender as disciplinas de exatas. Gosto de estudar física, matemática, química, biologia. Outros não têm afinidade com as exatas, têm afinidade com as humanas. Enquanto a gente não equilibrar os dois níveis de conhecimento, a gente não caminha. Mas só associado a ele, eu preciso do conhecimento, eu preciso da moral. A essência da moral, ela vai nascer lá quando o princípio espiritual está na condição de vegetal. Aí você fala, por quê? Porque é onde desenvolve a sensibilidade. Leon Denis vai dizer que é no vegetal que desenvolve-se a sensibilidade. No animal desenvolve a inteligência rudimentar, que é o instinto. Para que ambos, no ser hominal, racional, atribuído e dotado de sabedoria, de inteligência, de responsabilidade, de livre-arbítrio, avance, nos dá a ferramenta para avançarmos. A condição pela qual a gente avança é a nossa escolha. E por que a matéria interfere tanto? E aí a gente faz uma reflexão, uma alusão à palestra de Anete Guimarães. Eu estou com dor de cabeça, e ela diz bem isso na palestra dela. Quem está com dor de cabeça é o espírito ou é a matéria? Quem está sentindo a dor? É o corpo físico. São reflexos do quê? Do nosso dia a dia enquanto seres que estamos aqui vivendo. É a matéria, então eu tomo remédio para atender as dores da matéria. Mas quando a gente chega num trabalho mediúnico, você vê o espírito dizendo que está com dor de cabeça. Ele não está mais na matéria, mas ele é um indivíduo, um ser extracorpóreo que está ligado o quê? Ainda às condições da matéria, porque não evoluiu moralmente. E aí a gente percebe a escala dos dois patamares de moral e de intelecto, a necessidade de caminhar.
Porque nós, enquanto encarnados, somos que? Alma. Kardec pergunta o que é o espírito? Princípio inteligente da criação, povoa o mundo extracorpóreo. E o que é alma? É quando o espírito volta à carne, quando ele está ligado à matéria. E por que eu tenho que me ligar a essa matéria? Necessidade evolutiva. A partir do momento que o livre-arbítrio nos dá a condição de escolha e eu escolho os meus caminhos, se eu erro, eu tenho que voltar e corrigir. Se eu acerto, eu avanço. É a condição para adquirir o arcanjo. Quando eu estou lá em cima, onde a matéria interfere muito pouco, porque sempre que eu estiver encarnado, a matéria vai interferir. Mesmo que seja ali no topo, ó. Aqui, a interferência material é mínima. É totalmente livre-arbítrio. A condição de seres evoluídos. Mas se eu volto à carne, eu tenho a interferência da matéria. E aí nós vamos ver sobre essas responsabilidades o livro Renúncia. Emmanuel vai dizer que Alcione, ela não precisava mais reencarnar na Terra, ela já estava em um planeta muito superior, então vamos dizer, tá, que ela já seria um arcanjo, só para a gente entender a história do livro, e ela pede, intercede por alguém que ela ama e que estava em uma condição muito difícil ainda, numa condição moral inferior à dela, e ela intercede por esse espírito. Então, no processo de escolha do seu livre-arbítrio, ela decide que ela vai reencarnar na Terra por missão. É o livro Renúncia, tá? Então, ela vai reencarnar por missão. E aí, os espíritos técnicos em reencarnação que acompanham, os mentores que acompanham ela e toda a equipe que ela era assistida, alerta ela das consequências de reencarnar, porque ela não precisava mais. E quais seriam as consequências? Se você errar na sua missão, falhar, você estaciona no seu processo evolutivo, porque não há involução. É um processo de entropia, é constante, é para frente. Eu não vou regredir, eu não vou evoluir. Não, esse termo não existe. Você pode estacionar, mas regredir não, tá? Irreversível. Então, ela poderia comprometer o processo evolutivo dela, tendo que novamente voltar à Terra quantas vezes fosse necessária de novo, caso ela falhasse a missão dela, porque ela ia estacionar, naquele período ali, ela iria estacionar o seu estágio evolutivo. E aí, se falhar, até que ela volte à condição atual de não precisar voltar mais à Terra, teria outras tantas consequências. Livre-arbítrio. E ela consciente do que isso poderia ocorrer. Por quê? Porque quando a gente mergulha na carne, a gente lembra de alguma coisa? Não, vagarosamente. A gente reseta, né? Deus, na sua sabedoria, reseta o nosso conhecimento momentâneo para que a gente volte, viva a infância, a juventude e faça novas escolhas. O nosso inconsciente, ele traz reflexo do que nós precisamos desenvolver. Isso a psicanálise já traz com Freud e com Lacan muito bem determinado sobre o nosso inconsciente, sobre o subconsciente e sobre as nossas responsabilidades conscientes desse ser. E quando a gente pensa nele enquanto espírito, a gente traz. Nós sabemos das necessidades que nós estamos passando. Se aceitamos ou não, é questões de renúncia, de resignação, tá? São questões diferentes, mas a gente tem consciência. Longe ou não, mas ela existe porque ela está aí. Deus permitiu que nós mantivéssemos a nossa consciência. Então, Alcione, ela fala, não, eu vou voltar. E aí, como era a missão, ela não ia resgatar só quem ela amava. Ela pega todos aqueles do seu ciclo familiar que ainda não tinha avançado e bota todo mundo junto com ela de novo. Então, pega lá todo mundo, traz todo mundo em um pacote só, que bonito, né? Num pacote só. E volta. E agora, quem garante que ela vai avançar ou não? Emmanuel diz que precisou-se 10 anos para preparar o perispírito de Alcione para voltar ao corpo físico no planeta Terra. Porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, a nossa matéria, a matéria que habita aqui o nosso planeta, ela ainda é densa. Ela ainda é densa. Por mais que a física já encontre o quinto estado da matéria, e Kardec ele já disse no Livro dos Espíritos que
A matéria do perispírito é a matéria quintessenciada, ele apelida ela de quintessência. Existe o estado de Bose-Einstein, eu não sei se a pronúncia está certa, que é exatamente o estado onde o cientista, Einstein e o outro cientista, eles descobrem o quinto estado da matéria. Então, nós temos o estado sólido, como eu falei, líquido, gasoso. Nós temos o quarto estado, que é o estado de plasma, que é o estado sanguíneo nosso. E Einstein, na sua grande sabedoria com a mecânica quântica, ele vai e fala, não, existe um outro estado. E aí ele trata a mecânica quântica, a mecânica estatística, e ele vai falar que existe um quinto estado, e eles apelidam também de estado quintessenciado. Por quê? É o estado onde a luz atravessa, onde as partículas de matéria que contém esse estado atravessam a matéria bruta. É a matéria quintessenciada, que o Livro dos Espíritos já havia dito a Kardec há 150 anos atrás. Então, nós temos o quinto estado. Então, se tem o quinto estado, tem o quarto, tem o terceiro, tem o segundo, tem o primeiro. São estados o quê? De depuração, estados de matéria pura. Nós estamos no quarto estado, terceiro, por aí. Matéria o que é a nossa matéria? Sólida, terceiro estado da matéria. Ainda vamos ser, ainda temos o estado de plasma sanguíneo, mas o quinto estado na condição de perispírito, os espíritos errantes que estão aí aguardando reencarnar ou que vão ter que voltar por algum motivo que ainda não está em estado de arcanjo, a sua matéria perispiritual está no quinto estado da matéria. Quando ele for para o quarto estado da matéria, ele não está mais na Terra, ele vai para outra dimensão. Então, nosso planeta só suporta até o quarto estado de matéria. A partir daí, é outra dimensão, tá? Então, essa é a situação dos espíritos arcanjos. E quando a gente vai estudar, por exemplo, Victor Hugo, no livro do Suprema, eu sugiro todo mundo ler esses dois livros, Renúncia de Emmanuel, para entender esse processo do livre-arbítrio, porque quando a Alcione reencarna, ela consegue, tá, gente? Ela consegue vencer a missão dela. Ela dá conta da missão dela, Graças a Deus, Porque, coitada, ele tem que ficar aqui no planeta preso ainda aos outros que não avançou. Então, a gente é assim, Você avança, aí você olha para trás e fala, não acredito, gente, aquela criatura, vem miserável, vem comigo de novo que eu vou trazer tu comigo. Aí você vai lá e arrasta todo mundo, bota um pacote só, depois fala reclamando, Aí você fica reclamando, por que eu reencarnei nessa família? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que meu marido é assim? Por que meu filho é assim? Você botou num pacote só e agora você vai reclamar? Não reclama. E aí é quando a gente vem para a dor suprema de Victor Hugo. Victor Hugo ele vai relatar fases de várias encarnações de um indivíduo que ele traz a experiência antes do Cristo e comete equívocos, durante o Cristo e comete equívocos e depois do Cristo, quando ele resolve resgatar os equívocos anteriores. E aí ele passa por algumas encarnações até ele conseguir vencer. E aí o livro já diz, do Suprema, Então, ali vai explicar detalhadamente a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio. Se eu erro, eu tenho que corrigir. Se eu devo, eu tenho que pagar. Por isso que Jesus sabiamente diz, Pedro, embanha tua espada, quem com ferro fere, com ferro é ferido. Então, se eu ferir, eu vou ter que passar pela dor. Aí, quando a gente está passando pela dor, a gente chora, eu não quero sofrer, eu não quero um câncer, eu não quero morrer, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas, gente, é lei de causa e efeito. Não estou dizendo que todo erro, ou toda dor, todo sofrimento que eu estou passando aqui, eu estou pagando na mesma moeda. Chico, ele deixou bem claro, quando, no caso do irmão dele, que havia um irmão dele que estava em uma condição de louco, não sei se vocês vão lembrar dessa situação, e aí ele tem uma melhora, E aí Chico vai questionar a espiritualidade, se ele conseguir ajudar todas as pessoas, por que ele não conseguia ajudar o irmão? E Emmanuel diz, não, Chico, você já ajudou, a condição dele é que ele ia ficar 10 anos nessa condição, reduziu para 4, 5, eu não me lembro agora a exata quantidade de anos, mas reduziu, por quê? Por intercessão do merecimento de Chico. Então, se eu tenho que pagar na mesma moeda, e aí Pedro, quando ele consegue entender a mensagem do Cristo e se torna o apóstolo que sobre ele edifica a igreja, como Jesus havia profetizado, ele vai dizer o quê? O amor cobre milhões de pecados. Olha o amor de novo. Quem ama sai na frente de quem simplesmente sabe. Então, se o amor cobre milhões de pecados, se eu cometi um erro lá atrás e amputei as pernas de alguém, eu vou perder as minhas pernas? Não, eu posso perder só minha unha, posso perder só meu dedo,
Porque eu muito consegui amar, eu consegui perdoar, então eu amenizo os meus débitos. O amor cobre milhões de pecados. Então, se a gente não consegue compreender e exercitar a presença do amor, qual é o maior sacrifício a Deus? Reconcilia com o teu próximo, deposita sua oferenda no altar, depois que você reconciliar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele coloca essas duas condições como condições primordiais para o avanço da criatura. Então, temos consciência? Temos. Está escrito as leis de Deus nela? Está. Pôr em prática é fácil? Não. Mas é necessário. E amar? Amar é a única condição que nos condiciona a um arcanjo. Porque quem ama sempre vai sair na frente de quem simplesmente sabe. E aí, renúncia e dor suprema, ele vai trazer exatamente essas duas experiências. Como eu chego a um processo evolutivo? Resignação e renúncia. Compreender o equívoco, passar pela prova, passar pela expiação, onde ainda vai haver o determinismo divino, porque se eu fiz a escolha errada é igual o pai com o filho. Você dá ao filho o direito de sair, ele vai e erra. Você fala assim, olha, ele tem que chegar às 10 horas. Aí ele chega 2 da manhã, brigou na rua, foi assaltado, houve uma série de consequências. O que a gente faz? Agora eu limito. Você agora só sai, se até 10 deu problema, você só vai ficar até 8 na rua. E se você não chegar a 8, eu vou lhe buscar onde você estiver. O que você fez com seu filho? Limite. É o determinismo divino. Quando nossos erros vão nos comprometer ainda além do que nós estamos, o determinismo divino tem que atuar. Para quê? Para que a gente não se endivide mais. É o que o pai faz com o filho. Não, agora não vai. Agora não vai. Está proibido. Chora, esperneia, briga. Não, não vai, acabou. Por quê? Estou protegendo, mas eu não entendo sua proteção, meu pai. Porque eu tenho o direito de me escolher, eu já tenho 18 anos, eu quero escolher. Eu não entendo sua proteção. A gente entende o determinismo divino? Não. Porque não compreendemos Deus. Não compreendemos o Criador. Por mais que Jesus nos chame de Deus, com D minúsculo, e nos coloca como face e semelhança, a gente não compreende. Como a gente não compreende quando nossos pais dizem não? Então, é o mesmo processo. Somente quando a gente adquire a maturidade espiritual pelo processo evolutivo que a gente vai entender. E aí é quando o nosso livre-arbítrio nos permite fazer as escolhas como Alcione. Eu vou reencarnar de novo. Aí muitas vezes a gente fala assim, eu devia estar doida quando eu fiz esse planejamento reencarnatório, né? Não, porque lá você tinha consciência plena, você sabia que dessa forma você ia errar, ia. Tinha as consequências? Tinha. Mas você também poderia conduzir outras almas a avançar. Ninguém avança sozinho. Por que Jesus escolheu reencarnar nesse planeta e toma ele como sendo o seu planeta? Na orbe espiritual, Jesus é o nosso guia e modelo para toda a humanidade. Por que ele escolheu vir, sabendo das provas que ele ia passar? Ele sabia que ele ia ser crucificado, mas ele não derrogou nenhuma lei. Jesus sentiu as dores físicas? Sentiu, porque está na carne e sente a influência da matéria. Então ele sentiu as dores da crucificação, ele sentiu as chibatadas, ele sentiu fome, ele sentiu sede, porque ele está sob a influência da matéria. Por mais que ele conseguia manipular os fluidos e amenizar, por quê? Porque as dores morais ele não a possuía, ele não tinha remorso, ele não tinha culpa. Então ele não tinha dor moral, ele tinha apenas a consequência física, que encerrando a dor física, acabou, não tinha mais nada com ele, e ele segue. E ele segue. Então, quando a dor moral, nós damos a ela o agravo maior, as nossas dores físicas também agravam. A psicologia já diz, né? O efeito emocional, o efeito da ansiedade, dos distúrbios emocionais. Quando você não está bem, o corpo físico responde. Aí o espírito atua sobre a matéria. As questões emocionais são consequências de reflexo do inconsciente nosso, de culpa do espírito. E aí entra em crise. Quem sente? A matéria sente. Aí vem a fibromialgia, aí vem as dores, vem vômito, dor de cabeça, vem uma série de coisas que vocês procurarem quais são os efeitos e as consequências de uma crise de ansiedade. Tá lá, é o espírito sobre a matéria sente. E o que eu sinto na matéria por consequência das minhas atitudes repercute no meu espírito. Por quê? Porque nós estamos vinculados em um processo, num planeta de provas e expiações, em que esses dois princípios, materiais e inteligência, em condição de espírito, ainda caminham lado a lado para evoluirmos. Então necessitamos da dor. Dor suprema, Vitor Hugo vai dizer que uma vida sem prova é uma vida
mansa. Uma vida mansa é uma vida morna, é uma vida sem evolução. Então eu vou reencarnar e eu não quero nada, eu quero viver uma vida tranquila, não quero ter dificuldade financeira, não quero ter dificuldade emocional, quero pai bom, mãe bom, filho bom, tudo bom, né? Tudo bom que a gente quer, né? E vai evoluir? Não, minha filha, você vai ficar quietinha, parada aí, estacionada. Então você tem um tempo aí de moratória, fica quietinha, não evolui nem para o bem nem para o mal, fica quietinha. E ficar quieto, não evoluir nem para o bem nem para o mal, faz o que de nós? Nada, só atrasa o tempo. Por mais que o tempo é relativo e no mundo espiritual ele conta diferente do que nós vivemos aqui, a gente atrasa o nosso tempo evolutivo. E Vitor Hugo vai dizer, uma vida sem provas e uma vida sem expiação é uma vida sem progresso espiritual. Mas uma vida de provas e expiações sem resignação e sem renúncia é uma vida de dor e tormenta e que vai reencarnar quantas vezes for necessário até desenvolver a sensibilidade da renúncia e da resignação. Tem um câncer, desespera? Não, o câncer está no físico, trata dele, olha para ele como cura. Eu estou sendo curada, no processo que você vai sendo tratada, eu também estou. E você vai caminhando. Quando a gente olha a vida pelo patamar do espírito, a gente influencia a matéria. O problema é que nós estamos tão presos na matéria que a gente só vê o que está ao nosso redor. A gente não consegue olhar a nossa vida espiritual. A gente só consegue dar conta da nossa vida material. Então, quando Jesus pede para que conquistemos o reino de Deus, e que esse reino para o qual ele prega não é o que nós estamos aqui, ele está nos convidando para o reino do Espírito. E que esse reino do Espírito não está lá fora do planeta Terra, não. Está aqui, ó, dentro de nós. A busca pela terra prometida, ela tem que começar dentro de nós. A busca pelo reino no mundo espiritual, para nos encontrarmos com Cristo, está dentro de nós. Na Gênesis, Kardec vai dizer que nos falta um sentido para ver a Deus. Por que a gente não vê Deus? Por que não vê o Cristo? Porque nos falta um sentido. Qual sentido seria? Quando a gente estuda sobre esse princípio, a moral. É o sentido que nos falta, é a moral, para vermos face a face o nosso mestre, guia e modelo e podemos ver face a face junto a ele o nosso Pai Criador. E um dia vamos ver? Sem sombra de dúvidas, porque estamos fadados e determinados ao progresso. Morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Era isso que a gente queria trazer de reflexão para a tarde de hoje. Espero que vocês tenham absorvido um pouquinho das responsabilidades que cada um de nós daqui para frente passa a ter, porque acionamos a consciência nessa tarde de hoje. Muita paz a todos.